Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Estamos chegando com mais um TV Sintese e no programa de hoje você vai saber como andam as pré-conferências estaduais promovidas pelo Sintese. Vamos ter também uma incrível entrevista com o presidente da CUT, professor Dudu, que vai contar tudo sobre o Dia do Basta. Está curioso para saber do que se trata? Então não saia daí que daqui a pouco a gente conta. Está no ar o meu, o seu, o nosso TV Sintese. Nada melhor do que começar o programa trazendo boas informações, não é mesmo? Pois bem, então vamos começar o programa de hoje com o nosso jornal TV Sintese Notícias. Vamos às manchetes. Barre o golpe contra a educação. Diga não à BNCC do ensino médio. Sintese continua com sua programação e realiza mais uma pré-conferência, desta vez em Aracaju. Para barrar o golpe contra o ensino médio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação cria carta a ser enviada ao Ministério da Educação, na qual pontua os motivos pelos quais professores e professoras são contrários à aprovação da BNCC do ensino médio. Veja agora alguns dos motivos. A reforma do ensino médio e a BNCC servem para dificultar cada vez mais o ingresso da população de baixa renda na universidade. Aos pobres, só português e matemática. Aos abastardos, todas as outras disciplinas que ajudam a ingressar em uma boa universidade pública. Todas as outras disciplinas, história, geografia, sociologia, filosofia, artes, educação física, língua estrangeira, física, química e biologia, não serão mais obrigatórias. Caso essa proposta de BNCC seja aprovada, as escolas terão de reduzir seus quadros de educadores, já que precisarão basicamente de professores e professoras das disciplinas de português e matemática. O Sintese orienta os seus filiados a promoverem intenso calendário de mobilização e denúncia para discutir as reais consequências das medidas propostas pelo governo golpista. E as pré-conferências promovidas pelo Sintese continuam. No último dia 27 de julho, foi a vez da região metropolitana. O local escolhido foi o auditório da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Grajeru, em Aracaju. Esse aqui é o momento de construção da Conferência Estadual da Educação. Realizar as pré-conferências nas sedes, das subsedes, envolvendo os municípios todos que compõem cada subsede, é exatamente dar a oportunidade dos professores já começarem a fazer o debate do tema que vai estar sendo travado na conferência. É extremamente importante, primeiro porque a gente vem até aqui, o sindicato vem trazer o debate, vem trazer a pauta, é um espaço menor do que o espaço da conferência, e sendo um espaço menor, é um espaço em que os professores podem tirar mais dúvida, participar mais, se preparar mais para chegar na conferência já dominando melhor o tema, já com mais capacidade de discussão e de debate. Então é isso, é trazer o debate para as subsedes, é trazer o debate para os professores, é iniciar a discussão e chegarmos na conferência que vai acontecer em setembro com um grupo já iniciado a discussão, fortalecido e compreendendo o tema. E para a gente é isso, é vir para cá, é estar na base, é estar enraizado, é estar onde o professor está. As próximas pré-conferências serão: Região Vale do Cotinguiba, data 31 de agosto de 2018, local Praça do Remanso Sem Número, Centro, Maruim, Sergipe. Região Baixo São Francisco 1, data 1º de setembro de 2018, local Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, Rua Bela Vista Sem Número, Centro, Propriá, Sergipe.
Professores e professoras, neste momento crítico em que passa a educação sergipana, a presença de vocês é indispensável. Compareçam. O Sintese Notícias vai ficando por aqui, mas o programa continua. Assista agora a um bate-papo com o presidente da CUT, professor Dudu. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa tarde, Dudu, tudo bem? Tudo bem. Nós convidamos você aqui hoje para que você possa nos falar um pouco sobre o Dia do Basta, que vai acontecer agora, 10 de agosto. Olha, o dia 10, o Dia do Basta, é um dia que já vem sendo construído há algum tempo, não só pela CUT, mas pelas outras centrais sindicais e pelo movimento social, que é para voltar a sacudir a classe trabalhadora, que depois das greves gerais entrou num processo, eu diria até de apatia. Então é preciso voltar a lutar e disputar os direitos da classe trabalhadora. A mobilização para o Dia do Basta, ela está pautada em tudo que os trabalhadores têm vivido nesses últimos 2 anos, que é a questão do desemprego, a questão das privatizações, da perda de direitos. Exatamente. Esse receituário perverso aplicado pelo governo federal que você está colocando nos preocupa muito. Quem tem acompanhado os noticiários percebe que nesse final de governo, Temer, cumprindo a agenda golpista, ele tenta intensificar, por exemplo, o processo de privatização. É um governo entreguista e isso tem reflexos profundos na economia do Brasil. Por que a gente pode considerar que o Dia do Basta é um dia para a soberania nacional? Ah, sim. Veja, a partir do momento que o governo federal, esse governo ilegítimo, ele vende, por exemplo, as suas estatais estratégicas para o desenvolvimento do país, ele está colocando em xeque a soberania, não tenha dúvida disso. O caso da Embraer, por exemplo, coloca em xeque a segurança nacional, as telecomunicações. Então é muito ruim o cenário que se aproxima aí. As privatizações do governo golpista de Michel Temer, elas têm vindo de uma forma que ameaçam a soberania nacional, e isso não, a gente quando coloca isso não é uma questão de partidarismo, né? É uma questão sobre a soberania mesmo, porque o país está sendo entregue ao capital estrangeiro. E o que é pior, está sendo entregue a preço de banana. Veja, os Estados Unidos, nós poderíamos dizer que a essência do capitalismo, do neoliberalismo aqui na América, mas eles preservam as suas empresas estratégicas, quer comprar do Brasil, como no caso da Embraer, que está sendo aí leiloada. Então, atinge de morte a soberania. Certo. Quais são as palavras de ordem para mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras para o dia 10 de agosto, o Dia do Basta? Olha, cada estado puxa aí as suas palavras de ordem. Aqui em Sergipe, trabalhador de volta às ruas, a luta continua. As plenárias
plenárias interestaduais têm um papel fundamental na mobilização das bases sindicais da CUT para o dia 10 de agosto e para a luta de liberdade de Lula. Né? Comenta um pouco como é que está acontecendo essas plenárias em Sergipe, como que está sendo essa luta, né, pela libertação do presidente Lula. Como é que está sendo pensada a mobilização para o dia 10, efetivamente? Como é que vão ser atos? Como é que vai ser isso? Olha, aconteceu uma reunião da Frente Brasil Popular, lá na sede da CUT. Então estava presente desde as centrais ao movimento social, como o MST, Movimento Sem Teto, tinha representações diversas, uma reunião plural, e a partir de agora é cada entidade convocar a sua base. Para você ter ideia, segunda-feira a CUT está fazendo uma plenária com todos os sindicatos filiados. É uma coisa nova. Então, numa mesma plenária, todos os sindicatos participam, já sai com a sua demanda e com sua definição se vai paralisar ou não. Algumas categorias já definiram pela paralisação. O Sintese é um deles. Olha, as plenárias, na verdade, a CUT tem feito menos do que as caravanas. Então, a plenária é um momento que você consegue falar diretamente. Uma coisa é você dialogar com a sua base pela rede social. Isso não é a mesma coisa que você dialogar diretamente, conclamar para que ele chame os seus liderados para lutar junto. E está tendo também caravana, visita carreata, uma forma de agito. É o dirigente sindical, o seu sindicato, com a sua entidade, com os partidos de esquerda. Vou lembrar que o PT, por exemplo, tem feito todo fim de semana carreata, por exemplo, com suas lideranças, defendendo o Lula livre. Então, é impossível você falar de economia, você falar de geração de emprego, de soberania nacional, se você não falar de Lula livre. Então, o que está aí hoje, esse governo golpista, é uma antítese do que foi o governo Lula. Você percebe, enquanto o governo Lula fortaleceu as estatais, esse governo golpista, mas não só ele, porque quando a gente fala do governo golpista, pensa que é uma decisão só desse governo, não do imperialismo dos países centrais que têm interesse nas nossas riquezas. Então, sem Lula disputando a eleição, nós vamos estar inviabilizados de efetuar uma retomada do crescimento. E olhe que tem uma pauta que é muito cara para a classe trabalhadora e que Lula já se comprometeu. Ele tem uma agenda onde ele coloca fazer plebiscito revogatório. Isso é muito importante. Destas medidas, todas que retiram direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim, por exemplo, para você revogar a reforma trabalhista, esse assinte à legislação que protegia os trabalhadores, você vai ter que ter maioria no Congresso, por exemplo. Uma tarefa extremamente difícil. Revogar o que foi feito por esse governo e que está destruindo como país. Nos últimos 2 anos, a gente está vendo que o que está se falando, o que apontam dados do IBGE, é que a gente está tendo um retrocesso de 12 anos. Né? O Brasil está ameaçado, mais uma vez, de voltar ao mapa da fome do qual tinha saído em 2014. Isso é um reflexo dessas políticas do governo de Michel Temer. Pois é, com o Fernando Henrique, nós já tivemos uma década perdida, né? E vamos ter outra agora. Então, para você construir uma economia sólida, respeitável no mercado internacional, você leva uma década inteira. Para destruir, você pode destruir até em uma semana. Cada medida do governo destrói um pouco da esperança do povo brasileiro. Então, esse dia 10, ele é um dia crucial, porque lá também nós vamos estar lembrando ao povo quem votou no golpe. O golpe não caiu do céu. O golpe foi uma construção política para defender interesses econômicos, nacionais e internacionais. Então, lá vai ser um espaço também para estar dialogando, porque, veja, não dá para deputado, senador, votar no golpe e, de repente, se apresentar como uma alternativa para o povo. Não dá para o trabalhador votar em quem apoia golpista. Exato, não dá para votar, por exemplo, em quem apoiou essa legislação. Uma legislação que retroage
a escravidão, que é o trabalho intermitente, por exemplo. Isso é uma coisa absurda. Nós hoje estamos com 23 milhões de brasileiros que estão trabalhando fazendo bico, né? Isso é um dado do IBGE, um dado recente de maio agora de 2018. E isso é o Brasil de Michel Temer, isso é o Brasil da reforma trabalhista. Olha, veja, e tem outro detalhe, o mercado informal cresce no país e tem mais. Quando eles anunciam, cresceram tantos mil postos de trabalho, mas ele não está dizendo qual é o tipo de trabalho, é trabalho precarizado, é o trabalho intermitente, é o garçom que trabalha no restaurante só no sábado e no domingo, e a previdência dele vai ser pagada referente a 2 dias por semana, o salário dele. Então, na verdade, quase tudo precarizado. Emprego com carteira assinada, assalariado mesmo, completo, trabalhando os 30 dias, muito pouco. Se a gente comparar a 2014, a gente tinha 6,5 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, também dado do IBGE, agora de maio de 2018, a gente está com 13,2 milhões de desempregados. No Brasil, a gente tem, ou seja, quase o dobro de desempregados, né? Para você ter ideia, o Uruguai tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 13 milhões só de desempregados. Quer dizer, um país desse não pode dar certo. Um país desse não pode dar certo. Então, é urgente que a Justiça Eleitoral, pelo bem ou pelo mal, vote logo essa questão de Lula. É urgente que a classe trabalhadora se una e lute pelos seus direitos, lute por ter direito a votar no seu candidato, a ver o Brasil crescendo de novo. Exato. Então, dia 10 é importante também para dar o seguinte alerta. Ninguém se engane que a reforma da Previdência ela foi esquecida pelos golpistas. Não, eles deram um tempo, porque tem eleição, e aí eles não queriam enfrentar os seus eleitores votando numa reforma que vai acabar com a aposentadoria. Mas não tenha dúvida, a partir de janeiro eles recolocam na pauta, a depender de quem ganhar a eleição. Então, por isso que é importante. Lula presidente, porque se a direita ganhar, eles vão colocar e eles vão votar. E mais que isso, a gente precisa estar atento aos deputados que vamos votar, né? Tem que ter maioria na casa. Por isso que eu falei que é um dia também de lembrar quem votou no golpe, porque a reforma ela pode voltar à pauta a qualquer hora. E se voltar no começo do governo, eles votam, porque eles acham o seguinte, vai ter muito tempo para o povo esquecer. E parece que o povo esqueceu, porque se você fizer a análise das pesquisas eleitorais, os golpistas estão bem na fita. Então, há uma contradição, o povo atira no próprio pé. Como é que o povo está sendo espoliado, perdeu a esperança de viver com dignidade, como viveu há pouco tempo atrás, e esses golpistas estão aí, em primeiro lugar nas pesquisas, segundo, terceiro, são coisas que é difícil. Só um cientista político com muita paciência para explicar isso. Então, diante de tudo isso, diante de todos os retrocessos, é hora de dizer também basta ao governo golpista de Michel Temer. Não tenha dúvida. Tem gente que diz o seguinte, as centrais sindicais lutaram muito, fizeram greve geral, mas as reformas passaram. O que eu posso dizer é o seguinte, lutar sempre vale a pena. Está ruim, com muita greve, com muita resistência. E se não fosse a resistência, estaria bem pior. O caos seria total. Então eu confio muito na mobilização da classe trabalhadora. Então convoca, professor Du, chama o trabalhador para participar e mobilizar no dia 10. Dia 10, a partir das 14 horas, aguardando vocês lá na Praça General Valadão, no centro de Aracaju. Aquela praça se tornou a nossa referência. É ali que se encontra todas as tribos, trabalhador do campo, da cidade, serviço público e serviço privado. Antigamente a gente saía da Fausto Cardoso, agora mudamos para General Valadão. Aguardo vocês lá. É isso aí. Como dizia Vitor Hugo, chega sempre a hora em que não basta apenas protestar. Após a filosofia, a ação é indispensável. Dudu, muito obrigada pela sua presença e volte sempre. Obrigado a vocês. O programa TV Sintese vai ficando por aqui. Mas como no nosso caso, 99 programas não bastam, a gente se encontra no próximo sábado para comemorar o nosso 100º programa, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal!
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.